Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ontem falamos aqui a respeito de dois assuntos muito importantes: namoro e casamento. E hoje eu vou falar sobre pessoas que se casam errado e com a pessoa errada. Eu quero que você que está assistindo essa transmissão, eu quero pedir a você que você ouça e assista até o final. Ontem falamos a respeito do namoro. O período do namoro é o período que você deve conhecer o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada. O namoro não é para ficar se agarrando por aí. O namoro é para você observar os detalhes, o caráter, os gostos, a crença, os costumes do seu cônjuge. Só que existem pessoas que acaba deixando de lado porque está muito apaixonado. Está muito apaixonada. E a paixão, eu tenho percebido que tem deixado muita gente cega, surda, não quer ver nada, não quer ouvir nada, não quer ouvir conselhos, não quer ouvir pai, não quer ouvir mãe, não quer ouvir avô, não quer ouvir ninguém. Fica uma pessoa cega, uma pessoa surda. E acaba deixando de lado o período de observação do caráter do namorado, do caráter da namorada. Observar os mínimos detalhes. Por isso que é necessário tomarmos muito cuidado com a paixão. É necessário você estar em oração para que o Espírito Santo de Deus te direcione, para que você não venha se casar errado com a pessoa errada, fora do propósito de Deus. O propósito de Deus é que você se case com alguém parecida com você. Nós lemos ontem no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 16, sobre o jugo desigual. Está escrito assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Em Marcos, capítulo 10, verso 6 a 8, está escrito, porém desde o princípio da criação Deus os fez, macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai, e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. E eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo das letras. A letra azul representa o homem, a letra rosa representa a mulher. O período do namoro é o período do conhecimento. É o período da observação, dos detalhes, do caráter, dos costumes, dos gostos, da crença. E o propósito de Deus é que você venha se casar com alguém que se parece, que mais se parece com você. Por quê? Se você é evangélico, o evangélico, case com alguém evangélico. Porque não vai ter muita diferença. Não vai ter muita diferença. Se é católico, case com um católico. Não vai ter muita diferença. Se é espírita, case com alguém que é espírita. Não vai ter muita diferença.
Se alguém que gosta de fazer a obra de Deus, de pregar, de cantar, que case com alguém parecido. Se bebe bebida alcoólica, case com alguém que também bebe bebida alcoólica, não vai ter muito problema. Se fuma alguma droga, case com alguém que também faz a mesma coisa. Não vai ser um jugo desigual. E não vai ter problemas. Porque se alguém que é evangélico e casa-se com o espírita, a Bíblia diz que se torna uma só carne, na verdade, e vai se tornar uma pessoa só. Duas, quando se casam, se torna duas pessoas. Ou seja, olha aqui, vai dar uma grande diferença. Um evangélico com espírita, ou um evangélico casando com um ateu, uma pessoa evangélica casando com alguém que não acredita em Deus, vai se tornar uma só carne, vai dar problema. Vai dar problema. Você quer ir cultuar o Senhor, a pessoa não quer, não deixa. O propósito de Deus não é isso para você. Deus, Ele quer que você tenha um lar abençoado. Deus quer que você tenha alegria dentro do seu lar. Que você viva em harmonia. Vivem em harmonia com seu cônjuge. Esse é o propósito de Deus. Mas é necessário que nós venhamos seguir a palavra do Senhor. O que Ele manda. Para Ele cumprir na nossa vida o seu propósito. E ontem lemos também em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Em Jeremias 17:10 está a resposta na primeira parte do versículo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Só Deus conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o nosso coração. Deus, Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, mas nós não conhecemos o nosso futuro. Nós não conhecemos. Não sabemos, mas Deus sabe. Por isso Ele deixou a sua palavra. Para que nós venhamos seguir ela. Obedecer o que Ele está falando na sua palavra. Para que os planos dEle venham se cumprir na nossa vida. Para que com a obediência, o projeto de Deus, o propósito do Senhor venha se concretizar na nossa vida aqui nessa terra. Mas muitas pessoas têm seguido o coração. Está apaixonada, está apaixonado, fica cego, fica mudo, não vê nada e acaba casando errado e com a pessoa errada. E acaba passando por lutas e problemas. Tem gente que acabou casando de forma errada e tem vivido desde o início, desde o início de tudo, muitos problemas. Muitos problemas. O Senhor, Ele nos ama tanto. E Ele não tem prazer na nossa dor. Quem tem prazer na nossa dor é o diabo. Mas Deus não tem prazer na nossa dor. Por isso Ele deixou a sua palavra, porque Ele quer o nosso bem. Mas existem pessoas que acabam desobedecendo. Nós precisamos entender que existem lutas na nossa vida que são causadas pela nossa desobediência. Existem problemas na nossa vida que são causados pela nossa desobediência e nós precisamos analisar para que venhamos estar diante do altar do Senhor da forma correta. Você lembra de Jonas? Jonas recebeu um projeto de Deus na sua vida. Jonas, vai até Nínive e prega lá.
Jonas simplesmente não quis o projeto de Deus e desobedeceu, foi para um caminho totalmente diferente. E essa desobediência fez com que Jonas passasse por tempestades, fez com que Jonas fosse engolido por um grande peixe e fez com que Jonas fosse para o fundo do mar. Só que Jonas, quando estava no fundo do mar, no ventre do grande peixe, ele compara o lugar onde ele está como o inferno. Ele ali, ele realmente toma uma posição diante do altar do Senhor. Ele se arrepende. Ele entendeu que aquilo que ele estava passando foi por causa da desobediência dele. Ele era o culpado de tudo aquilo que está acontecendo. Ele não colocou a culpa em A, não colocou a culpa em B, não colocou a culpa em ninguém. Ele entendeu que ele estava errado. Ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo foi por causa da sua desobediência. Ele clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus o escutou. E quando ele se arrependeu, Deus deu ordem para aquela situação, para aquele inferno que ele estava vivendo, viesse se acabar. Existem problemas na nossa vida que só vai acabar depois que a gente entender que o que está acontecendo é por nossa culpa. E eu quero te chamar a atenção. Você que casou, sabe, com uma pessoa que é totalmente diferente de você. É diferente nos costumes, é diferente nas crenças, é diferente nos gostos. E você está passando, desde quando você casou, muitos problemas. E você pode me perguntar, irmão, o que eu faço? Eu separo? Não. Não. Não, mas eu casei errado, com a pessoa errada. Sim. Realmente. Por causa de desobediência. E aí, o que eu faço? Eu quero ler um versículo aqui. Em Romanos, capítulo 8, verso 28, está escrito assim, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem ama ao Senhor, quem ama a Deus, serve ao Senhor, busca ao Senhor, e não tem problema nenhum para reconhecer os erros. Se você casou com alguém totalmente diferente de você, totalmente um jugo desigual, você é uma pessoa evangélica e você casou com uma pessoa que tem uma doutrina, um costume, uma crença totalmente diferente da sua e você está passando por algum problema. O que você faz? Você vai se derramar diante do altar do Senhor da forma correta. Você tem que estar diante do Senhor entendendo que tudo isso que está acontecendo foi culpa sua. Culpa sua, não é culpa de A, não é culpa de B, não é culpa de ninguém. A culpa é sua. Você precisa entender. Senhor, eu fui o errado. Senhor, eu fui a errada, me perdoe. Me ajude agora. E aí vai se cumprir o que está escrito aqui em Romanos 8 e 28. O Senhor, Ele vai trabalhar no meio de todas as coisas. Até mesmo na sua escolha errada. Ele vai trabalhar nesse meio. Ele trabalha no meio de todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam. Então, o Todo-Poderoso Deus, quando você realmente se colocar na posição correta diante do Senhor, com o coração aberto, e deixar Deus agir, e o Espírito Santo de Deus, aleluia, agir na sua vida, você vai ver Deus, Ele vai começar a fazer uma grande obra, no meio desse casamento. Eu conheço, eu tenho recebido milhares e milhares de casos, e eu tenho lido alguns.
Eu conheço pessoas que se casaram com alguém que tem um jugo desigual, tem o costume totalmente diferente, a crença diferente. E a pessoa se pôs na posição. A pessoa se pôs na posição diante do altar do Senhor, orando, buscando, clamando, chorando. E Deus fez uma grande obra. Deus realizou uma grande obra e vive um relacionamento abençoado, feliz, porque Deus é assim. Deus, ele não quer te ver sofrer. Mas nós devemos analisar se o que está acontecendo na nossa vida é culpa nossa ou não. Porque Deus permitiu Daniel ir para a cova. Não foi culpa dele. Mas Deus permitiu para fazer uma grande obra na vida de Daniel. Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego ir para a fornalha para fazer uma grande obra. Mas existe situações na nossa vida que acontecem por culpa nossa. Foi o que aconteceu com Jonas e com outras pessoas também. E é necessário que venhamos analisar, para que nós venhamos se colocar diante do altar do Senhor da forma correta. Porque existem pessoas que estão passando por situações por culpa dela mesma e se põe diante do altar do Senhor colocando a culpa em uma outra pessoa. E muitas das vezes tem gente que põe a culpa até no próprio Deus. Está de forma errada diante do altar do Senhor. Enquanto não se pôr da forma correta diante do altar do Senhor, não tem como. Não tem como Deus começar a agir. Então faça uma análise. Eu falei ontem que eu iria fazer essa transmissão para alguém que se casou errado com uma pessoa errada. Só que Deus, ele pode fazer uma grande obra no seu casamento. Com o seu esposo, com a sua esposa. E fazer com que esse casamento seja um casamento abençoado. Mas se põe diante do altar do Senhor, dizendo a Ele que a culpa disso tudo é sua. Você que não deu ouvido aos conselhos, você estava muito apaixonada, muito apaixonado, você acabou, desobedecendo os princípios da palavra de Deus. Se coloque diante do Senhor com o coração contrito e quebrantado. De maneira nenhuma ele vai te lançar fora. O homem, talvez sua mãe, seu pai, seu parente, quando você for falar com eles que você está passando por isso, a probabilidade da pessoa dizer: eu te avisei, eu te falei, agora aguenta, é muito grande da parte humana, porque o homem é assim. Mas Deus não é como o homem. Deus não é como o homem. Se você se colocar diante do altar do Senhor, arrependido, na posição correta, Deus, ele vai olhar para você e vai dizer: eu estou aqui para te ajudar. Eu vou trabalhar no meio de tudo isso aí para o seu próprio bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu próprio bem. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Porque o maior prazer do nosso Pai, que está no céu, é ver o nosso bem. Quando nós nascemos, Ele traça um projeto. Mas como Ele respeita o nosso livre-arbítrio, e nós temos o direito de escolher o emprego que a gente quiser, a gente pode escolher a faculdade que a gente quiser, a gente pode escolher, a pessoa que a gente quiser para poder viver com a gente. E Deus respeita isso. Ele deixou a palavra para nos direcionar, para que venhamos escolher a pessoa correta. E o propósito de Deus é que você venha escolher uma pessoa para viver contigo a sua vida toda,
uma pessoa que mais se parece com você. Seja nos costumes, nos gostos, na crença, na fé, em todos os aspectos. Esse é o propósito de Deus. Mas como o diabo, da mesma forma que influenciou a Eva, ele tem influenciado nos dias de hoje também. Ele apresenta, sabe? A pessoa se apaixona, fica cega, fica surda, não quer ouvir ninguém, não quer ver nada, só vê o exterior, a beleza. Muitas vezes existem pessoas que só vê a condição financeira e não olha para os detalhes, o caráter, os gostos, os costumes, a crença, e acaba casando por impulso, pela paixão que deixou a pessoa cega e surda, e aí acaba casando com uma pessoa que é totalmente diferente, tanto na crença, tanto nos costumes, nos gostos. Se torna uma só carne. E tem vivido uma vida de muitos problemas. E o Senhor, Ele quer te ajudar. Se coloca diante do altar dEle. Se coloca na posição. Entenda. Reconheça que você foi o culpado, que você foi a culpada. Não coloca a culpa no diabo. Não coloca a culpa em nada, nem ninguém. Reconheça. Porque quando você reconhecer e se colocar no altar do Senhor, o Senhor, Ele vai te ajudar. O Senhor, Ele vai te ajudar e vai fazer uma grande obra. No meio de tudo isso, Ele vai trabalhar no meio de todas as coisas para o seu próprio bem. Para te abençoar. Amém? Que Deus venha te abençoar poderosamente. Que Deus venha te dar força. Que Deus venha fazer uma grande obra na sua vida e no meio do teu lar. O nome do Senhor será glorificado na tua vida e na tua história. O diabo vai perder. Porque o projeto dele era que você viesse viver uma vida de miséria, de tristeza, de angústia para o resto da vida. Mas esse plano do diabo pode ser frustrado quando um coração contrito, quebrantado e arrependido se põe diante do altar do grande Deus. Deus, Ele desce na terra para frustrar os projetos do diabo, para frustrar os planos do inimigo. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao teu coração. Viu? Que Deus possa continuar te abençoando poderosamente. E eu preciso dizer uma outra coisa aqui. Não deixe o seu casamento, mesmo que você casou com a pessoa certa. Sabe, a pessoa que mais se pareceu com você, em todos os aspectos. Não deixe o seu casamento ter brechas. Viu? Porque se tiver brechas, o inimigo entra. E eu já recebi vários relatos de pessoas que viveu 30 anos. E depois de 30 anos, foi 30 anos de bênção. Mas depois de 30 anos, começou, sabe, a acontecer alguns problemas. Se você der brecha, por mais que você case com alguém que se parece com você, no propósito de Deus, se você der brecha, vai acontecer problemas. Vai acontecer problemas. Porque o diabo vive ao nosso derredor 24 horas. Procurando brecha para poder entrar e destruir. Não é porque você se casou com alguém, no propósito de Deus, sabe, com a pessoa certa, que mais se parece com você em todos os aspectos, que você vai ficar relaxadamente, dando brecha para Satanás entrar. Se der brecha, ele entra e destrói. E destrói. Então, não deixe o seu casamento cair no comodismo.
Todo dia é um dia de conquista. De você conquistar o seu esposo, a sua esposa. Não deixe o seu casamento cair no comodismo. Cuide da tua esposa, cuide do teu esposo. Não dê brechas. Não dê brechas. Porque se alguém deixa em casa para procurar fora, é porque ele não está encontrando em casa o que ele está achando lá fora. Então, peça direcionamento a Deus. Peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus para te dar força, para te direcionar, para abrir seus olhos espirituais cada vez mais, para você não dar brecha. Não dá brecha. Ore. Ore pelo teu esposo, ore pela tua esposa, ore pelos seus filhos, ore. Não deixa para orar quando o problema estiver aparecendo. Ore antes, consagre. Seu esposo está dormindo, vai lá, estenda a mão, ore por ele. Ore na cabeça dele, ore na mente dele. Você que se casou diante de Deus e diante dos homens, vocês se tornaram uma só carne, é duas pessoas, mas são uma só. É duas pessoas, mas é uma só. Ore por ele. Ore por ela. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. 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 Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao teu coração através desta palavra. Amém? Que Deus abençoe. E eu quero pedir a você que ouviu essa palavra, compartilhe com a sua amiga, com o seu amigo. Marque eles aqui nos comentários. Eles precisam ouvir essa palavra também. Faça isso. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? E eu quero profetizar no nome de Jesus que todo projeto do diabo, todo plano de Satanás não venha prosperar contra você. Que o projeto de Deus, que os planos de Deus venham se concretizar na sua vida, todos eles. E que o nome do Senhor venha ser glorificado. Fica na paz.